Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de Jó, capítulo 8. Deus é maravilhoso. Às vezes as nossas considerações, muitas vezes estão equivocadas. E a palavra de Deus, ela é tão grandiosa, que ela vem corrigir-nos o que pensamos, corrigir o que dispomos dentro de nós. Jó capítulo 8, versículo 7. O importante é que em Cristo nós devemos ter entendimento e a compreensão que nós sempre temos a oportunidade de começar ou de recomeçar. Isso é que é importante. Jó 8, 7. O que é que está escrito aí? Amém? Eu gostaria que você olhasse para o seu irmão e vocês lessem um para o outro este versículo. Amém? Fala assim para o teu irmão: eu recebo em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Às vezes nós percebemos que nós somos os nossos próprios sentenciadores. Às vezes nós colocamos o final numa situação que só está começando. Às vezes nós queremos começar outra situação sem terminar a última. E quando alguém que quer servir a Deus não tem a direção do Senhor, e ele vive fazendo esse tipo de coisa. Ele vive fora do tempo, fora da entonação do Senhor. Agora, a questão que nós temos que entender é que nem eu nem você não chegamos ainda ao ponto de que Deus quer. Sabe aquela senhora, aquela dona de casa, que ela vai dar o ponto no doce? Então, nós estamos também no fogo de Deus para Ele fazer-nos chegar no ponto. Diga glória a Deus. E às vezes nós, por algumas considerações que nós temos com respeito à nossa vida, nós achamos tanta coisa, nós pensamos tanta coisa, nós reagimos de tantas maneiras, e nas muitas vezes que nós reagimos de uma maneira errada. A questão é que você só está vivendo apenas o começo de alguma coisa que Deus tem feito na sua vida. Porque o último estado, aquele último estado, ainda não chegou, diga amém. O último estado não chegou. O último estado é o estado onde Deus vai trabalhar, onde Deus vai realizar, onde Deus vai fazer. E o seu último estado vai crescer, diz o texto, em extremo, não vai ter limite. Porque o princípio ele é pequeno, o começo ele é pequeno. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre a nossa ótica, que 100% errada, de nós acharmos que não temos o que Deus quer de nós, não somos o que Deus quer de nós, e ainda não somos transformados no que Deus quer nos transformar. Então nós precisamos entender que nós estamos em obras. Nós não podemos assumir o posicionamento de autocrítica, de autossentença, de autocondenação, porque nós já temos Satanás que faz esse papel. Satanás trabalha diariamente para condenar você, para criticar você, para fazer você retroceder, para fazer você voltar atrás, para fazer você desistir. Então, nós precisamos saber qual é a nossa função e qual é o nosso papel para que nós possamos dar sequência à nossa vida e não atrapalharmos aquilo que Deus tem para nós. Eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 5. Eu quero falar sobre o primeiro projeto de Deus na minha vida e na sua vida que ainda não terminou. Lucas capítulo 5. Eu quero falar sobre ser alguém novo. Eu quero falar sobre um odre novo. Lucas capítulo 5.
versículo de número 37. Jesus, olhando para Israel, viu que Israel não conseguia receber o evangelho dele. Israel estava tão sistematicamente arraigado na religião, que nem sequer eles conseguiam entender o que Jesus falava. Jesus falava uma coisa, eles entendiam outra, ao ponto que Jesus dizia assim: vocês têm por pai o diabo, porque vocês não conseguem entender a minha linguagem. Eu falo uma coisa, vocês entendem outra. Então, a questão de Israel é que Israel estava tão fechado pelo compromisso com a religião, que eles não conseguiram ver em Jesus o cumprimento das profecias. Eles não conseguiram identificar em Jesus o Cristo. E por isso perderam a oportunidade, o privilégio de serem salvos, de serem curados e abençoados com a vinda do Senhor Jesus. Quando eu e você estamos tão fechados com a nossa religião, com os nossos hábitos, com os nossos costumes, e isso não é uma coisa que acontece de uma vez, isso é uma coisa que vai gradativamente. Você vai se sentindo completo, você vai se sentindo crente, não que você não seja, gostaria que você entendesse isso. Você vai se sentindo apto, você vai se sentindo seguro, você vai se sentindo dono de uma situação, se esquivando do projeto principal de Deus, que é o vaso novo, se isentando das responsabilidades diárias, que é o quebrantamento, que são as confissões diárias. E quando você dá por conta, a sua vida cristã não passa de dogmas, de hábitos e de costumes. Não existe mais a novidade do Espírito, não existe mais aquela alegria inefável, indizível, não existe mais aquele fogo abrasador do Espírito Santo, aquela paixão pelos seus irmãos. Você começa a olhar o defeito de um, o comportamento de outro, você começa, ao invés de estender a mão, apontar os dedos, você começa a entrar na religião. Tudo por quê? Porque nós nos envolvemos com um chamado religião. E nos esquecemos que o nosso Senhor Jesus não é religião. Então venho eu pregando, ajudando, visitando, atendendo, vem você sendo diácono, vem o louvor cantando, vem a intercessão intercedendo, e todos nós vamos no nosso ritmo, achando que nós estamos no ápice, porque nós fomos capacitados para fazer o que fazemos, e está tudo bem conosco, porque nós desempenhamos um bom papel na igreja. Mas a igreja é mais do que isso. Muito mais do que aquilo que nós fazemos nela. A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça dessa igreja, e Ele está em todo tempo querendo fazer que novas coisas aconteçam neste corpo. Células sejam renovadas, o sangue corra em todas as partes do corpo. O que o Senhor Jesus Cristo quer é que eu e você estejamos ávidos e preparados para aquilo que é novo, para aquilo que é diferente, para aquilo que ainda eu não conheço, para aquilo que ainda eu não sei. Eu quero ser um odre novo. Você tem que desejar ser um odre novo. Ele olha para Israel e diz assim: como é que você, sendo um odre velho, vocês vão conseguir receber o vinho novo? O odre era feito de pele caprina, de cabra. E quando o odre era um odre novo, precisava de uma cabra ser morta. Diga amém. Entendeu alguma coisa aí ou não? Não? Então eu vou falar. Para que você se torne um odre novo, tem que existir a palavra morte. Se não existir a palavra morte, não se tem um odre novo.
A questão é que se eu ficar com aquilo que eu já recebi, eu vou morrer. Se eu ficar com aquilo, se eu me condicionar apenas naquilo que eu vivi, apenas naquilo que eu já sei, apenas naquilo que eu já recebi, eu vou morrer espiritualmente. Vou me tornar uma pessoa religiosa, eu vou me tornar uma pessoa 100%, tá? Nas exigências eclesiásticas da igreja, 100%. Um ótimo diácono, um ótimo louvor, um ótimo pastor, uma ótima pastora, mas da qual Deus não se agrada. Porque o que Deus quer? Deus quer que nós estejamos dispostos a morrer, abnegar, renunciar, para que nós nos tornemos um odre novo, para que o vinho novo desça. Qual é a complicação do odre velho? Você sabe qual é a complicação do odre velho? O velho já recebeu o vinho novo. Então ele já esticou. Ele já fez o que tinha que fazer. Já aconteceu o que tinha que acontecer. Então ele não tem mais elasticidade. Ele não tem mais flexibilidade. Então se você colocar um vinho novo nele, o que o vinho novo faz? Vai fermentar, não vai? Fermentando, o que ele vai fazer? Ele vai criar gás. O que ele vai fazer? Ele vai querer espaço para expandir. Ele não vai ter espaço, porque o odre velho já esticou o que tinha que esticar. Então o que vai acontecer com o odre? Partir, vai rachar. Eu vou estragar o odre e vou estragar o que mais? O vinho. Então a questão é, Jesus olha para Israel e vê que Israel não tinha condições de receber aquilo que está vindo. Aquilo que já veio, eu já recebi. Você não já recebeu o que já veio? Aquela unção que veio, aquela palavra que veio, aquele apelo que veio, aquele talento que veio, aquele dom que veio, aquela unção que veio, aquele arrependimento que veio, já veio. Agora existem coisas que estão vindo e existem coisas que virão. E eu preciso entender que o meu último estado precisa alcançar o extremo. O meu último estado precisa ter o máximo de mim. E eu ainda não estou dando o meu máximo. Você ainda não está andando o seu máximo. Nós estamos retendo, porque nós temos medo do novo. Nós somos inseguros para com o novo. Nós nos agregamos às coisas velhas e tomamos ela como se fosse a nossa segurança, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Nos esquecendo que Deus tem algo novo a nos dar. Ele tem para melhorar o dom que é em nós. Ele tem para melhorar a unção que é em nós. Ele tem para melhorar o amor que é em nós. A disposição até a nossa humanidade. Nos tornamos seres humanos melhores. Mas se em mim não houver a dedicação da quebra dos grilhões, de desfazer os apegos, eu desapegar, espera aí um pouquinho, eu faço isso na obra, na casa, no reino, mas eu posso fazer melhor, Senhor, então eu vou me desapegar, eu vou deixar cair por terra, eu preciso de algo novo, eu preciso de coisa nova, eu preciso me tornar novo, para que o Senhor me dê algo novo, para que eu me torne novo, eu preciso me desfazer das coisas velhas. Eu preciso me desfazer daquilo que foi, daquilo que já era, eu já fiz. Se eu ajudei, se eu preguei, se eu abençoei, se eu servi, já foi. Eu quero agora aquilo que eu sou, que eu posso ser para Deus, aquilo que eu posso ser útil no reino de Deus. Israel não queria o vinho novo. Como muitos crentes temem o que é novo. Muitos filhos de Deus estão apegados às velharias do Evangelho, às coisas que já foram, ficam apegados à sua postura, à sua identidade cristã, e se esquecem que Jesus diz que nós temos que ser como crianças. E se esquece que nós precisamos aprender todos os dias, que nós precisamos nos desvencilharmos daquilo que desesperadamente Satanás quer pôr em nós, porque a vaidade é um jugo, a soberba é um jugo muito pesado, a arrogância é outro jugo mais pesado ainda.
de nós ficarmos posicionando em nossas posições cristãs e nos esquecermos que hoje eu preciso ser como uma criança, hoje eu preciso amar como uma criança, perdoar como uma criança, servir a Deus como uma criança. Mas para que eu receba algo de novo de Deus, aquilo que eu tanto almejo, aquilo que eu tanto quero para mim, que vai fazer crescer a minha vida, que vai me fazer uma pessoa feliz, completa e diferente, eu tenho que buscar um novo coração. O Senhor diz assim em Ezequiel, capítulo 30, capítulo 8, versículo 18, capítulo 18, versículo 30 e 31. Deixai as vossas transgressões, fazei para vós um novo coração. Como é que alguém pode fazer um novo coração? Fazei para vós um novo coração. A necessidade, no capítulo 36, ele diz assim, no versículo 25 em diante, ele diz assim: eu quero aspergir água pura sobre o meu povo. Eu quero purificar o meu povo de toda a vossa imundícia. Eu quero tirar do meu povo o coração de pedra e dar a eles um coração de carne. Eu quero colocar neles o meu espírito, para que eles consigam andar nos meus caminhos e andar nos meus estatutos. E aí então eu vou dar a eles a prosperidade da qual eles esperam. Mas antes eu preciso que eles tenham um coração novo. Aquele coração velho que se magoa com a mesma coisa. Aquela mente velha que pensa a mesma coisa dentro de um mesmo sistema caótico e definhante. Aquele comportamento arredio, aquela personalidade envelhecida, da qual o Espírito Santo tem tentado transformar, inundar, encher do poder de Deus. Hein, irmãos, não está na hora, ao nós olharmos para Jó, dizendo assim: como é gostoso, o teu princípio pode ser pequeno, mas o seu último estado crescerá em extremo. Ao olharmos para aquilo que Deus tem para nós, nos convencer de deixarmos aquilo que foi. Por que você se apega tanto àquilo que não está produzindo mais nada para você? Você está se frustrando, se decepcionando. Você não está conseguindo mais dar conta da vida, porque as coisas velhas são assim. Elas vão falindo dentro de nós de tal maneira, que você quer de toda maneira pegar a sua religião. Você diz: não, mas tem que dar certo, tem que funcionar, é tudo que eu conheço. Então você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo que diz: mas isso não é tudo que eu quero te fazer conhecer. Tem muito mais em mim. Tem muito mais em Deus para mim. Tem muito mais em Deus para você. Tem muito mais em Deus para todos nós. Mas a questão são as nossas amarras, são os nossos apegos. Ficamos apegados àquilo que conhecemos, àquilo que fomos, àquilo que vivemos. E estamos impedidos e vetados para aquilo que Deus tem para nos dar. Israel perdeu a chance, porque se comportava dessa maneira, como alguns de nós nos comportamos. E quando o Senhor trouxe sobre o meu coração essa mensagem na terça-feira, eu chorei e disse assim: Deus, por favor, faz de mim um odre novo. Eu, como todo mundo, tenho medo de mudança, Senhor. Eu tenho medo do novo, como todo mundo tem. Eu tenho medo do diferente, como todo mundo tem. Mas eu renuncio, eu abnego, eu desapego de tudo aquilo que está agrilhoado em minha alma, para aquilo que o Senhor tem de novo em minha vida. Quem de nós não temos medo do novo, do diferente, daquilo que nós não conhecemos? Todos nós temos. É muito mais confortável a nossa religião, a maneira que nós oramos, a maneira que nós vivemos, a maneira que nós agimos para com Deus. É tão rotineiro que nós fazemos de olhos fechados, sem ao menos percebermos o que estamos fazendo. Mas a questão é: quem de nós estamos dispostos em olhar para nós como se saíssemos do nosso corpo e disséssemos assim: Deus, eu não quero mais orar assim. Deus, eu não quero mais perdoar desta maneira. Deus, eu não quero mais ter essa personalidade. Deus, eu não quero essa rotina para mim. Deus, eu não quero esse sistema religioso para minha vida. Eu preciso de novidade, porque senão eu vou morrer. A tua palavra diz que o teu Espírito daria novidade para mim, e se eu não receber essa novidade, eu vou morrer. Quem de nós? Você envelhece, meu irmão. Mas eu não estou falando dos cabelos brancos, nem das
rugas na face, a sua alma envelhece, e nós precisamos de algo novo. A Bíblia diz assim em Lucas capítulo 5, versículo 37. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres. Você sabe por que Deus não coloca em nós algo que é novo, antes de nós estarmos preparados? Porque nós seríamos destruídos. Nós seríamos destruídos. Eu não sei você, mas você não se cansa de olhar para você e ver o que você, desde que você converteu, você teme a mesma coisa. Você reage do mesmo jeito. Você pensa em algumas situações do mesmo jeito. Você é a mesma pessoa. Como se ele disse que eu nasceria de novo, e além de nascer de novo, eu nasceria do Espírito, e seria como o vento que sopra onde quer, mas não ouve a sua voz, nem sabe para onde vai. Assim são os que são nascidos do Espírito. Como é que eu posso servir a vida que é Jesus e estar morto? Como é que eu posso servir a liberdade que é Cristo e estar cativo, aprisionado em mim mesmo, não frutificar, não ter algo novo? Como é que eu posso continuar velho e buscar o novo? Odre novo rompe, odre velho rompe com vinho novo. Você sabe o que é o vinho novo, meu irmão? Aquilo que você e eu ainda não recebemos. É mais do Espírito que ainda não temos. Será que eu e você estamos preparados para o vinho novo? Será que nós teremos flexibilidade? Será que nós faríamos aquilo que o Espírito pede de nós? Será que nós teremos condições de dar a Deus aquilo que Ele quer de nós? Precisamos ser odres novos para que não se perca o vinho, não se perca o odre. Como é que se torna um odre novo? A questão é que ninguém se torna um odre novo. Ninguém. Mais uma vez nós queremos fabricar as coisas, né? Mais uma vez nós queremos imitar Deus. Quem fabrica odres novos é o Espírito Santo de Deus. Primeiro nasce em você um desejo, uma vontade de ser alguém novo, de ser alguém diferente, de ser alguém que agrade a Deus, de ser alguém que Deus goste, de ser alguém que Deus fale e você obedece. E aí o Espírito Santo te leva a abnegar, a renunciar, a morrer a cada dia. E aí te leva ao choro, às lágrimas, à renúncia. E aí o Espírito Santo te leva a deixar as coisas de lado que tão de perto te rodeia e a buscar as que são do alto. E aí você entra no processo de odre novo. Você não consegue se tornar um odre novo. Só Deus fabrica odres novos. E a Bíblia diz assim no versículo 38. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Diga glória a Deus. O vinho novo conserva o odre, e o odre conserva o vinho novo. Minha alma e meu coração conservam a palavra, guardando a palavra, dando vida à palavra, prática a palavra, e a palavra conserva a minha vida, um fazendo bem para o outro. Isso é vinho novo, mais odre novo. Os dois se dão bem, os dois se conservam, os dois se beneficiam. Mas o vinho novo e o odre velho, eles não conseguem ter comunhão. O vinho novo quer espaço, o odre velho não dá. O vinho novo quer perdoar, o odre velho não perdoa. O vinho novo quer amar 70 vezes 7. O vinho novo quer virar a face. O vinho novo quer fazer a obra, evangelizar. E o odre velho, totalmente enrijecido, diz não, não, não. E o perigo
é que esse odre velho se insurja em si mesmo, se rebele, depois de tantos nãos ao vinho novo, depois de tanta negativa ao vinho novo, se torne um coração endurecido, enrijecido, rebelde. Por isso que Deus quer nos dar o vinho novo. Mas antes, Ele quer nos fazer um odre novo. Onde Ele diz assim: perdoa, você diz é para já, ame para agora, caminhe, estou andando, faça, já estou fazendo. A resposta é imediata. Esse é segundo o coração dele. Ele diz: você ouve e obedece, não pesa, não é carga, não é fardo, não é nada. Você se torna. Amém? Diga aí: eu preciso ser. Eu quero ser um odre novo. Como é que começa o processo de se tornar um odre novo? Pela vontade. Você tem que ter vontade. É o primeiro passo. O Espírito Santo faz o resto. Você tem que olhar e dizer assim: eu preciso. E eu vou te dizer outra coisa. E essa vontade nem sua é. Diga glória a Deus. Essa vontade é do Espírito Santo. É Ele quem faz você ouvir essa palavra dizendo: ó, tá vendo? E que te convence: ó, você pode, você consegue. Eu tenho coisas novas, grandes e firmes para colocar dentro de você. Eu tenho o teu último estado grandioso, soberano, exaltado. Ele tem isso para você. E Ele te convence. E Ele gera uma vontade dentro de você. E seu coração acelera. E você diz: Deus, eu quero o que eu não conheço. Eu quero o que eu não tenho. Eu estou ávido por aquilo que eu almejo. Eu preciso daquilo que é indizível, que ninguém conheceu, ninguém viu, ninguém ouviu. Eu preciso disso aqui dentro, Pai. Eu quero falar sobre o segundo propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu quero ter. Eu quero que você vá comigo em João capítulo 6. Eu quero ter. Eu gostaria de ter muito mais do que eu tenho. João 6, gostaria de ter muito mais a ousadia do que eu tenho. Gostaria de ter muito mais humildade do que eu tenho. Gostaria de ser muito mais alegre, muito mais amorosa. Muito mais, muito mais. Eu gostaria, sinceramente. E eu gostaria. E aí fica uma confusão na minha alma e na sua. Vem as cobranças. E nós olhando para nós, dizendo: Deus, poxa vida, com tanto tempo de cristianismo, com tanto tempo dentro da igreja, e eu não consegui produzir o suficiente. E você passa por uma aflição, por um problema, e você olha para a sua reação, e você olha para como você reagiu, você disse assim: nunca aconteceu isso com você? Você olha e diz assim: estou mal. Depois que passou, você fala assim: meu Deus, espera aí um pouquinho. Eu tinha condições para dar melhor do que eu dei. Espera aí, eu estava com medo disso. Espera aí, eu me revoltei por conta disso. Eu me insurgi, me isolei. Foi isso que me fez isolar. Espera aí. Eu fiquei revoltado por causa disso. Aí você olha e você fala: Deus, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Você olha e você fala: Senhor, eu tinha tudo para ter sido aprovado. Sabe aquela questão de Pedro, quando olha para Jesus no pátio, ele olha e chora amargamente, ele fala: o quê? Eu tinha tudo para assumi-lo ali. Eu disse para ele que eu morreria por ele. E você olha para você e você não consegue. Aí você ou cai numa frustraçãozinha e busca um zimbro para ficar de perto dele, debaixo dele, igual Elias. Ou você finge que não aconteceu nada. E segue sua vida de frustração em frustração. Ou existe outra alternativa. Em você reconhecer que nós
às vezes temos pouco. E às vezes nós temos pouco, não porque Deus nos deu pouco, mas porque nós temos dificuldade de recebermos a abundância que Deus tem para nos oferecer. Mas se eu sei que o meu Deus não me critica e não me condena pelo pouco que eu tenho, então eu quero, mesmo pouco, dar para Deus. Eu chego lá na sua casa com algumas irmãs, 10 irmãs, e acabou a água da sua casa e nós estamos com sede, e você só tem um meio litro d'água, e nós estamos com sede e somos em 11, e você diz, meio litro d'água para 11 irmãs não vai dar nada para ninguém, o que vai dar? E aí a gente disse, a gente está com sede, você fala, acabou a água em casa, e eu compro água e só não tem água, você disse. Você tem vergonha de falar que vocês têm só meio litro de água. Mas se você soubesse que um golinho de água para cada uma de nós faria uma grande diferença, pelo menos molharia nossa garganta. Às vezes nós ficamos tão intimidados, tão envergonhados, tão com vergonha de dizermos, Deus, eu gostaria de ter a fé que o Senhor quer que eu tenha. Então eu não tenho nenhuma, não quero crer em nada. Eu gostaria de ter o ânimo que o Senhor precisa que eu tenha nessa hora, mas eu não tenho nada. Como a resposta daquela mulher em 2 Reis capítulo 4, ela diz, eu não tenho nada em casa. Aí depois ela conserta e faz uma salva, dizendo assim, eu tenho uma botija de óleo. Ela não era nada, ela tinha uma botija de óleo. Às vezes nós também somos assim. Às vezes você olha para você e você se critica tanto, se condena tanto. Você tem um pouquinho de fé, você diz, eu não tenho nenhuma fé. Você tem um pouquinho de ânimo e você já mesmo se rotula dizendo, eu não tenho ânimo nenhum. Você tem um pouquinho de algo que você está precisando e você mesmo se sentencia dizendo, eu não tenho nada. Mas eu quero ser aquele que tem o pouco que Jesus precisa. E eu acredito que você também quer ser. Aquele que em meio à multidão que nada tem, você tem o pouco que Jesus precisa. No seu trabalho, às vezes você acha que você não tem fé nenhuma. Mas lá, ninguém tem nenhuma fé. E o pouco de fé que você tem faz a diferença. No meio das pessoas que você vive, às vezes você acha que a sua alegria é ínfima e pequena, que o seu amor, que tudo que você tem é tão pequeno, é tão discreto, é quase imperceptível. Mas é tudo que Deus precisa, é tudo que Jesus precisa para alimentar a multidão, porque a multidão está sedenta. A multidão está precisando de Jesus. A multidão está precisando que você lance o pouco que você tem nas mãos de teu Senhor e alimente-os. Uma palavra, uma frase, numa conversa, numa negociação, meio sem jeito, meio envergonhado, não sendo nenhum evangelista, nenhum pregador, nem alguém que sabe falar, meio titubeando nas palavras, meio tropeçando nas palavras, uma frase jogada ao ar, uma palavra jogada ao ar, sendo aquele gole de água que aquela pessoa precisa tanto para refrescar a vida. Entende? O pouco que você tem nas mãos do Espírito de Deus é aquilo que sacia a sede daquele que não tem nada, é aquilo que mata a fome daquele que está morrendo. Uma frase, uma palavra, consideração, uma ratificação. Não pensa assim não é bem assim não é desse jeito. Do seu jeito, da sua maneira. Você não precisa conhecer nada de teologia, você não precisa ser nenhum expert em coisa alguma. É só você dar um pouquinho do que você tem àquele que está morrendo do seu lado. Eu e você, nós temos um pouco.
Um pouco que nas mãos do Senhor se torna muito que a multidão precisa. Eu quero te fazer uma pergunta. Uma das missões daquele que se converte é fazer discípulos. Uma das missões daquele que aceita Jesus é levar outros a conhecerem o Senhor Jesus Cristo. Tem gente no teu trabalho morrendo de fome. Tem gente ao seu lado morrendo de sede. Tem gente na sua rua definhando. Tem gente no ponto de ônibus, na fila do banco, desesperada. E aí eles dão uma deixa para você, fala algo, e você intimidado com aquele, mas quem sou eu? O mês passado, a semana passada, a minha crise, a minha fé, a minha vida, e você olha e diz assim, na minha igreja eu não sou ninguém, no reino de Deus eu desapareci. Meu irmão, quem é que tem posto essas coisas ruins em sua cabeça? Hein? Você é aquele no meio da multidão que tem o pouco que Jesus precisa. Ele não precisa do muito, porque Ele é o fazedor de milagres. O pouquinho, a gotinha, o farelinho. Divide o seu farelinho com o seu irmão. Sabe, são 5 pãezinhos pobres de cevada, são 2 peixinhos, mas coloca na mão dele, pode ser 5.000, pode ser 10.000, ele vai dar conta de alimentá-los, e você vai comer, e você vai se saciar, junto com a multidão, porque ele diz, dar e ser-vos-á dado. Faça diferença na vida de uma pessoa, faça diferença na vida de alguém. Você jovem, que está aqui, dá um pouquinho de pão na sua faculdade, no seu curso, na sua escola, dá um pouquinho de água no seu trabalho, faça algo por alguém que não tem nada, faça algo por alguém que não tem nada. Às vezes você se tranquiliza dizendo, mas ele já vai em uma igreja. Quem é que está falando aqui de ir em uma igreja? Nós estamos falando de Jesus Cristo, Nós estamos falando da palavra, do coração sedento dos homens, dos seres humanos. Hoje as igrejas estão lotadas de pessoas famintas e sedentas do Senhor Jesus Cristo. E você tem o pouquinho que faria diferença na vida dessa pessoa. Você faria diferença na vida dessa pessoa com a simpatia que Jesus te ensinou a ter, com a amistosidade que o Senhor Jesus te ensinou a fazer as coisas, ministrando um pouquinho do que você tem. Jesus estava rodeado de uma multidão de apenas homens, tinham 5.000 homens. E os discípulos disseram assim, nós não temos condições de alimentar essa multidão. E a palavra do Senhor diz assim, no versículo 7, Filipe disse assim, João 6,7, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, não era nem de trigo. Cevada era o mais pobre, né? E 2 peixinhos, o cereal mais pobre. Mas o que é isto para tantos? Jesus disse, manda o povo assentar. Pegou os 5 pãezinhos e os 2 peixes, começou a repartir. Repartiu. Os discípulos repartiam entre a multidão. E todo mundo começou a comer. Não sabia de onde vinha o pão. A multidão não sabia de onde vinha o pão. Havia um rapazinho ali que tinha pouquinho. Quem sabe ele saiu de casa, a mãe dele disse assim para ele assim, filho, onde é que você vai? Mãe, eu vou ver aquele Jesus que se diz o Cristo, o Nazareno, não sei o que ele disse à mãe dele. Mãe, não tem nenhum lanche para eu levar aí no meu alforje? Filho, tem esses 5 pãezinhos de cevada e os 2 peixinhos. Então daí, mãe, que eu vou ficar o dia inteiro, não sei a hora que eu volto. Mal ele sabia que aqueles 5 pobres pãezinhos de cevada e aqueles 2 peixinhos, na mão do Cristo, do Senhor, iria alimentar uma multidão. E a palavra do Senhor diz assim, que recolheram, no versículo 12, que sobejaram, versículo 13, 12 cestos grandes de pedaço
dos 5 pães de cevada que sobejaram os que haviam comido. Agora eu quero o versículo 12, ler uma coisa com você. Parte B, Jesus diz assim: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu quero perguntar, onde é que você tem investido os milagres e aquilo que o Senhor Jesus tem te oferecido? O que é que você tem feito? O que nós temos feito com os milagres, com a prosperidade? Será que nós temos deixado se perder, vivendo, gastando em vão, vivendo para a nossa mercê, para a nossa vida? E Jesus diz assim: não ajunteis tesouros na terra, mas no céu. Jesus não é contra você comprar outra casa ou outro terreno, desde que você tenha uma vida frutífera no reino. Não, pelo contrário, Jesus te abençoa, e é Ele quem tem te dado a outra casa, o outro terreno, o outro carro, Ele quem tem te abençoado, mas a questão é ser, e não só ter. Essa é a questão. Jesus olha e diz assim: nada pode se perder. Já imaginou depois que você tiver os seus 80, se você chegar até lá, e você olhar assim, dizer e olhar para a sua vida, e ver oportunidades que você perdeu, situações que você perdeu, tempo que você perdeu, vida que você perdeu. Voltemos. O seu pouco é muito nas mãos do Senhor. E tudo o que alguém lá fora precisa. O seu pouco. Fazei discípulos. Fazei discípulos. Fazei discípulos. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Por quê? Porque aqueles que eram para ser ceifeiros estão ocupados, estão embaraçados, estão envolvidos com a vida secular, que se esqueceram de dar um pouquinho, tá? O Senhor não quer que você se tranque num convento ou se isole, não. Ele não está pedindo muito, é só um pouquinho. É só 1 hora por semana no Projeto Valores. É só um pouquinho. É só um pouquinho. Eu me impressiono aquilo que Deus pede para a gente. Ele não pede quase nada. É quase nada. Quase nada. E aí, quando Ele pede, a gente fica meio desconfortável, sabe? Meio assim, fazendo meio ranzinza, meio desconfortável, achando que o Senhor está exigindo demais. Deus não pede quase nada para mim, não pede quase nada para você. É só um pouquinho. Um pouquinho do que você tem, que é tudo que alguém lá fora, porque as pessoas lá fora não têm nada. As pessoas da sua rua não têm nada. As pessoas na sua fila de mercado não têm nada. As pessoas na fila do banco não têm nada. As pessoas lá fora não têm nada. É só um pouquinho. Só um pouquinho do que você tem. É só um pouquinho do que você conhece. É só um pouquinho do que você viveu. Quem de nós já perdeu o hábito de falarmos de Jesus? Quem de nós já nos esquecemos? Às vezes eu atendo algumas pessoas, e aí a Sandra diz assim para mim: pastor, fulano de tal que mandou, que falou. E eu fico olhando, sempre são as mesmas pessoas. Sempre. Pessoa que você olha na igreja, você não dá nada. Não é diaconisa, não é intercessor, não é nada na igreja. Nada. Nada. Mas sabe o que é? Pega o pouquinho que ela tem e olha aquele que está sedento e olha aquele que está faminto e fala assim: eu não tenho muito não, mas eu tenho um pouco. Estou aqui, um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho que tem. E aí você olha e vê as pessoas que entenderam, as pessoas que têm esse fogo, essa chama no coração, pessoa que gera discípulo, que entende como era ruim lá fora, como era ruim, como estava perdido, como estava abandonado. É só pensar para você, por conta de quem você chegou até aqui a igreja? Pessoa, canal, gente humana. Quem foi que um dia deu um pouquinho para você? Quem foi?
Meu filho Júnior encontrou o Tiago na faculdade, né, Tiago? E deu um pouquinho do que ele tinha. Um pouquinho. Só um pouquinho. Isaías um dia encontrou você e o Peter. Deu um pouquinho. Um pouquinho. Michele encontrou você, trabalhava com você, né, Eliane? Ela não ficou, mas você enraizou. Deu um pouquinho. Só um pouquinho. Um pouquinho. Um convite. Uma palavra para quem está morrendo. Para quem está passando fome. Para quem está prestes a ser destruído. Um pouquinho. Aquele moço, pediram para ele, era tudo que ele tinha, era quase nada, mas era tudo que ele tinha. E ele entregou e depois, ele abundou, ele comeu, fartou-se. E toda a multidão morre de fome. Porque a igreja quer grandes projetos. Porque a igreja quer holofotes. Porque a igreja se esqueceu da missão do seu mestre, de pouquinho. Um aqui, uma frase ali. Um Jesus te ama. Lembra do Jesus te ama? Você não lembra mais? Ô meu irmão, você sabia que Jesus te ama? Jesus ama você. Mas já vou numa igreja, eu não estou falando de igreja. Eu estou falando do amor do Cristo, que veio curar sua alma, que veio curar seu coração, que veio te dar esperança. O povo está cansado de promessa de comprar carro novo. O PVA do carro novo é muito caro. Sabe, não se evangeliza assim não. Jesus tem algo novo para te oferecer. Jesus tem algo novo para te dar. Você já imaginou o dia que você chegar diante do Senhor e seu dentista, seu amigo negociante, ninguém iria conseguir chegar até ele, só você. E Jesus colocou você lá. Mas você não era aquele crente que você achava que tinha que ser. Pisava um pouco fora, errava um pouco, e você ficava meio constrangido. O diabo falava assim, você vai falar de Jesus para ele? Toma vergonha. Olha lá o que você faz, olha o que você faz ali, olha o que você faz. Não fala não. E aí chega lá, no dia do juízo, aquele dentista, aquele negociante, olha para você e diz assim, você era para ser o instrumento e o canal, para que eu estivesse aqui e pudesse entrar. Mas porque você não falou, eu vou para o inferno. Já imaginou? É o pouco. As pessoas lá fora não precisam de muito. Você não precisa ser um evangelista de carteirinha. Você só precisa falar um pouquinho do que você tem visto, vivido, sabido, do que você tem conhecido, do que você tem dentro. Você ama Ele, amém? E Ele te ama, e vocês dois têm se tornado um, e você tem o conhecido, tem vivido com Ele. É só um pouquinho. Só um pouquinho. Seja você que tenha o pouco que Jesus precisa para alimentar a multidão que está aí fora, meu irmão. Quero que você vá comigo em João capítulo 2. João capítulo 2, versículo 6. Jesus é convidado para um casamento. E ali Jesus estava no casamento e o vinho acaba. E Maria chega a Jesus e diz assim, o vinho acabou. Ele diz, mulher, o que é que eu tenho a ver contigo? Então Jesus chega aos serventes e diz assim, está vendo essas 6 talhas de água? De 6 talhas? Enchei de água. Versículo de número 6, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, mais ou menos 108 litros. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Preocupação, já imaginou uma festa de judeu? É igual acabar na nossa festa refrigerante. Como é que faz? Ou o suco de laranja, que todo mundo gosta. Acabou o vinho. E judeu sem vinho são 2 coisas que não se separam.
E aquela situação constrangedora, eu não sei se eles não fizeram a conta direito, se vieram mais convidados do que era planejado, eu sei que acabou. E Jesus diz, enche de água as talhas, e eles encheram. E Jesus disse assim, agora vai lá o mestre-sala, aquele que toma conta da festa, e faz ele experimentar o vinho. O mestre-sala experimenta, chega para o noivo e diz assim, tem um problema nessa festa aqui. Aí o noivo fala, mas que problema que é? E ele disse assim, todo mundo na festa, primeiro, serve o bom vinho, o melhor vinho que existe, que pode ser comprado. Depois que o povo já está meio alto, meio alegrão, aí todo mundo já perdeu o paladar mesmo, pode ir qualquer vinho. Mas aqui está diferente. Até agora, nós servimos o vinho, foi o pior. Agora, esse vinho aqui é o melhor, o último é o melhor. Diz, eu quero ser o último vinho. Você consegue acreditar que Jesus consegue fazer você melhor do que você é? Você consegue crer que Jesus pode fazer da sua vida? Agora eu falei em vida, não fica pensando naquele problema, por favor, vamos manter o foco. Não fica pensando o que aquele causa na justiça, Não. Jesus pode fazer da sua vida, da sua alma. Você levantar todos os dias com aqueles mesmos problemas para resolver, mas feliz da vida, sorrindo, cantando com os pássaros, dando bom dia ao sol. Oh Senhor Jesus, bom dia Espírito Santo, bom dia vida. Oh Senhor, que alegria eu tenho no meu coração. Os meus problemas são os mesmos, mas a minha força é renovada, o meu ânimo é renovado, a minha fé está fundamentada. Vida, melhor do que ontem, melhor que o mês passado, melhor que o ano passado. Dá a impressão que os cristãos, eles estão num processo de regressão, eles estão piorando. No começo eles tinham fé, ânimo, no começo eles tinham alegria, eles tinham ousadia, agora parece que estão regredindo. Espera um pouquinho. Na festa onde Jesus está, o melhor fica sempre para o final. É ou não é? Tem aquela canção do Kleber Lucas, o melhor de Deus ainda está por vir. Onde Jesus está, sempre o melhor será formado e fabricado. Amém? Sua vida ficará melhor, sua alma estará melhor, seu humor, quem vive com mal-humorado, diga glória a Deus. Seu humor ficará melhor, você terá mais paz, mais alegria, você terá mais vida, você terá mais força. Por quê? Porque Deus, Ele faz isso, Ele trabalha para o melhor. Nós olhamos para nós e dizemos assim, Deus, eu estou melhor que ano passado, eu estou melhor que o mês passado, e eu vou ficar melhor ainda, e daqui um mês eu vou olhar para trás e vou dizer, Deus, eu estou melhorando, eu estou mudando, eu estou mudando. Sua vida era uma festa, que o vinho tinha acabado. Quando você era adolescente, jovem, você tinha projetos, ânimo. Você planejou melhor. Que adolescente que não planejou melhor, né? Lembra quando você era adolescente? Você planejava em ser, em fazer, em acontecer. Aí um dia, o vinho acabou. Você encarou a vida e viu que o seu casamento estava ameaçado. E viu que a sua vida, por mais que você trabalhasse, se esforçasse, sonhasse, planejasse, se dedicava, você não saía do lugar. E aí chegou Jesus naquela festa falida, naqueles sonhos enterrados, e Ele olhou para você e disse, encha as talhas de água. E você encheu, obedeceu, e Ele trouxe o melhor vinho.
Ele pôde fazer você sonhar de novo. E Ele pôde fazer você trabalhar de novo, conquistar. Ele fez você acreditar de novo. Só que, às vezes, Ele olha para você e vê a sua vida como aquela antiga festa. No dia que Ele te conheceu, que você o conheceu, não que Ele te conheceu. E Ele diz assim: por que o vinho acabou? Aí Ele diz assim: você ainda tem forças para encher as talhas de água? Aí você disse: sim, Senhor. Ele quer que você encha as talhas de novo. Porque Ele quer provar para você que Ele ainda tem coisas muito melhores, muito maiores, muito, muito mais abundante, muito mais além daquilo que você pediu, do que você sonhou, do que você acreditou. Ele olha para você e diz assim: eu sei que a realidade te mostra, quer te convencer. Eu sei que os problemas, as aflições, eu sei que tudo isso, mas encha as talhas de água. Porque eu faço um milagre e você enche as talhas de água, porque de mim vem a transformação. De mim vem a transformação. Você não tem o vinho, mas tem a água. Então eu vou transformar a sua vida naquilo que você precisa. Seja, busque, anele por ser o vinho novo, por ser o último vinho. Senhor, eu quero o último vinho, eu quero ser o último vinho, o melhor. Você consegue crer nisso? Você consegue olhar para as tragédias que se foram, para as circunstâncias que se foram ruins, ou para aquelas que você está vivendo, e você consegue olhar e crer nele, dizendo assim: eu creio que o vinho novo está por vir, eu creio que o meu pouco na mão dele é tudo que alguém precisa, eu creio que eu vou ser o último vinho, eu creio no poder dele, nas mãos dele, e eu sei o que ele tem sonhado, porque a palavra dele diz que o meu princípio é pequeno, eu só estou no começo, mas o meu último estado crescerá em extremo. Deus sonha muito mais para mim e para você. Não deixe as realidades secundárias te mostrar que não vai dar certo. Deixe o céu te convencer que tudo já deu certo. Afinal, você está aqui. Muitos pereceram. Muitos, com muito menos do que você viveu, foram sucumbidos. Muitos desistiram. Você permanece e prevalece. Por quê? Porque você quer viver o que Deus é. Você quer viver o que Deus tem para a sua vida. Você quer viver as obras que Deus tem para realizar. Ele conserta, Ele transforma. O que é que precisa? Eu quero ser um odre novo. O novo assusta. O novo amedronta. O diferente causa medo. Mas o que eu não posso é ficar com o velho. Diga para o Senhor nesta noite: Senhor, sabe por que eu quero ser um odre novo? Porque eu preciso do vinho novo. Eu não quero mais a religião, eu quero Jesus. Senhor, sabe por que eu vou pegar o meu pouco que eu tenho e vou pôr nas suas mãos? Porque eu sei que é o Senhor quem multiplica. Então eu vou ser bênção no meu pouco. Eu não vou deixar mais o diabo ficar me envergonhando e ficar me dizendo: olha que vergonha, olha que pouco, olha, você já deveria, você poderia. Eu vou pegar o meu povo, o meu pouco, santificá-lo e vou entregar em suas mãos. Senhor, sabe por que eu quero ser o último vinho? Porque o seu melhor para a minha vida, ainda eu não vivi. O melhor que Deus tem para você, você ainda não viveu. Amém? Você consegue acreditar nisso? Eu vou te dar uma prova que você pode acreditar nisso. Existe uma prova que você acredita nisso. Se o seu coração ficou feliz essa noite.
Se você está entusiasmado. Você sabe o que significa a palavra entusiasmo? Você sabe o que significa a palavra entusiasmo? Cheio de Deus. Se você está entusiasmado, oh Deus, eu quero ser um odre novo. Eu quero ser o pouco que o Senhor precisa. E eu quero ser o último vinho. Amém?